Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Dela mesma, da Ruivinha de Marte. Eu notei que nas fotos dela mais antiga, ela não tem nenhum procedimento estético. Pelo menos não parece que ela tem nenhum procedimento estético. Então eu resolvi fazer uma análise dos procedimentos que eu acho que realmente ficariam muito bons no rostinho dela. Então bora lá. A gente consegue notar, de uma foto para outra, que não tem grandes mudanças na face, a não ser que, alguns anos atrás, ela tinha um rostinho um pouquinho mais redondo e ela sofreu uma perda de gordura em algumas regiões do rosto, como aqui embaixo dos olhos. Então a gente nota esse envelhecimento dos olhos, pode ser sofrimento por estar na fazenda, né? Que eu acho que eu ia sofrer pelo menos, mas a gente nota também um bigodinho chinês aqui querendo aparecer, então já faria um preenchimento. Ela tem um lábio muito bonito, mas a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai perdendo estrutura e o lábio ele vai entrando. Então é legal a gente sempre manter o contorno do lábio. Não daria volume, mas daria um pouquinho de contorno. Eu também faria um pouquinho de preenchimento no mento, nessa região aqui de queixo, daria mais projeção e deixaria um pouquinho mais verticalizado, pra gente conseguir deixar o mento dela um pouquinho mais quadradinho e um pouquinho mais projetado, para melhorar o perfil e para também deixar o rosto dela um pouquinho mais alongado, porque ela tem esse terço inferior aqui um pouquinho menor. Então a gente consegue deixar essa estrutura aqui um pouquinho maior e mais balanceada com o rostinho dela. Toxina botulínica, com certeza, a gente sabe que geralmente quem faz esporte, ator, é muito expressivo, e a gente não vai tirar totalmente a expressão, mas a gente consegue fazer uma prevenção para essa ruga não vincar. Que a gente sabe que depois que a ruga ela vincou, ela virou uma ruga estática, a gente tem que fazer muito mais procedimentos além da toxina botulínica para conseguir recuperar, e muitas vezes a gente nem consegue recuperar 100%. É aí que a gente tem que se ligar, que a gente tem que fazer uma prevenção antes dessa ruga acontecer. Então, quando a gente fala que uma pessoa com 25, 28 anos é muito jovem para fazer botox, pelo contrário, ela está prevenindo que aquela ruga aconteça. Voltando para a região dos olhos, eu preencheria um pouquinho da calha, que ela ganhou uma profundidade, mas bem pouquinho de ácido hialurônico, e trataria essa região com hidroxiapatita de cálcio e fios de PDO lisos, para a gente estimular colágeno e dar um leve volume aqui em região de maxila, que a gente vai conseguir dar um aspecto de mais saudável e mais descansada nela também. A Ruivinha, ela já é uma pessoa jovem, então a gente não tem tanto procedimento estético para fazer, apenas uma melhora e evitar que esses pontos de envelhecimento no rosto dela, que é genético, cada um vai envelhecer em algum lugar mais rápido, a gente consiga evitar que ela tenha esse envelhecimento muito rápido e consiga manter esse rosto mais jovem por mais tempo. Com a toxina botulínica, que vai travar a musculatura e vai evitar que essas rugas do bravo, rugas da testa, elas venham a aparecer. A gente consegue fazer os fios lisos nessa região associados à hidroxiapatita de cálcio, que a gente consegue uma melhora de colágeno, uma melhora de espessura dérmica. O preenchimento dessa região de maxila vai deixar isso aqui um pouquinho mais nivelado também e um pouquinho mais estufadinho, e com isso a gente consegue fazer com que a paciente tenha um aspecto de mais saudável, menos cansada. A região aqui que está começando a marcar de bigode chinês, eu faria um pouquinho de ácido hialurônico também, ou entraria com os bioestimuladores de colágeno face toda, que também vai melhorar essa queda. No caso dela, é uma queda, na verdade não é uma queda, é uma formação do bigode chinês por movimento muscular, sorriso, falar, enfim, mímica facial. A gente nota que não é uma queda, existem bigodes chinês, que a gente nota que essa gordurinha que estava aqui, ela cedeu e caiu aqui, e aí ocorreu o bigode chinês. No caso da Ruivinha, é só mesmo o movimento muscular, a gente nota que não tem essa queda, então eu só entro com o preenchimento aqui. Muitas vezes eu tenho que preencher ou dar sustento nessa região para melhorar o bigode chinês, que não é o caso aqui da Ruivinha. O preenchimento labial, no caso dela, seria só um contorno também para evitar código de barras ou que a boca vai entrando com o passar dos anos. E o preenchimento de mento, ele vai entrar para dar mais volume nessa região. A gente nota que no terço inferior aqui da Ruivinha, ela tem menos volume, menos projeção também. Então a gente consegue deixar o rosto dela mais harmônico, preenchendo e alongando
essa região aqui de terço inferior. Então, com esse caso da ruivinha, a gente vê que mesmo uma pessoa jovem, ela começa já a ter sinais de envelhecimento, a gente vai perdendo colágeno a partir dos 25, 28 anos e isso vai piorando com o passar dos anos. Então, se a gente tem a possibilidade de prevenir que essas rugas aconteçam, é muito melhor, né? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, que a gente sempre vai estar lançando novidades para vocês e análises diferentes. E também comentar aqui, curtir e seguir a gente nas redes sociais.